Boa noite a todos. Bom estar aqui mais uma vez. E, para começarmos, gostaria de ler aqui um texto para a gente iniciar. Romanos 10, 4. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Com certeza um dos textos mais difíceis, não é? Para a gente compreender. Eu já tive 3 compreensões sobre esse texto. Que lei é esta? É a principal pergunta. Que lei é esta? Uma outra pergunta que talvez não respondamos hoje é: o que é justiça? Aqui diz o texto: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 perguntas eu faço aqui, talvez respondamos uma hoje. O que lei é esta? E a outra é justiça. O que é justiça, segundo a Bíblia? Mas o nosso tema é alianças. Quantas são as alianças? E quais são? Foi a pergunta que me propus junto com o Rafael, que me ajudou a escolher o título, né, Rafael? Que nos propomos a dar alguma luz para nós hoje, entendermos um pouco mais. Ok. A Arca da Aliança. Por que é a Arca da Aliança? Alguém pode responder? Uma boa resposta. Mas nós podemos responder pela Bíblia. Vamos lá em Êxodo 34, 27 e 28. Para a gente confirmar essa resposta do irmão Rafael. Êxodo 34, 28. 27 e 28. 28 basta. Podemos? Está na tela? Tá. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As 10 palavras. Vamos adiantar um pouquinho, vamos para Deuteronômio 4, 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Então agora nós temos mais elementos, né? Por que é a Arca da Aliança? Porque a aliança está dentro da arca. A aliança está dentro da arca, por isso que é a Arca da Aliança. Então, como nós vimos nesses 2 textos, nós podemos ver agora, para dizer que a aliança está dentro da arca, vamos para Deuteronômio um pouquinho mais à frente, 10, verso 5. Deuteronômio 10, 5. Vamos começar do 4. Deuteronômio 10, verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, nesses 3 textos que nós lemos, 4, nós sabemos por que é a Arca da Aliança, porque a aliança está dentro da arca. Então, a aliança não é apenas um símbolo. Conforme foi mostrado na primeira imagem ali, tinha 2 alianças, né, que nós, quando assumimos um compromisso de casamento, usamos aliança normalmente para identificar que nós temos uma aliança com alguém. Mas aquela aliança ali, sim, é um símbolo, certo? A aliança, na verdade, é um pacto, é um acordo entre partes. Então, a aliança com Deus é também isso. Então, tem alguns nomes que nós definimos aliança. A aliança pode ser chamada de pacto, concerto, acordo, testamento, um contrato. Então, a aliança com Deus, a aliança de Deus conosco é isso. É um acordo de vontades, de um relacionamento com compromisso.
há direitos e deveres de ambas as partes, como num contrato ou num acordo comum. Então, há direitos e deveres para ambas as partes. Voltando. Estou aqui me debatendo com o controle, tá? Mas já já eu vou entendê-lo. Aqui. Por que estudar esse assunto? Ali nós temos uma resposta, mas são várias, tá? Podemos ler. O fato de não haver controvérsia... Deixa eu vir para cá. O fato de não haver controvérsia ou agitação entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o que. Testemunhos para a igreja, um texto bem forte. Método de estudo. Fazer da Bíblia o seu próprio intérprete. A Bíblia é seu próprio intérprete. Uma passagem será a chave que descerrará outras passagens. Deste modo, haverá luz sobre o significado oculto da palavra. Comparando diversos textos que tratam do mesmo assunto e examinando sua relação em todo o sentido, tornar-se-á evidente o verdadeiro significado das Escrituras. Fundamentos da Educação Cristã, página 87. Ok. Método de estudo. Qual é o método de estudo da Bíblia? Jesus nos ensinou aí em Lucas 24, 27 e 44. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Verso 44. Disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Definição de aliança, nós já ouvimos aqui, já falei alguma coisa, mas aqui tem uma definição da profetisa da igreja remanescente. Aliança, então eu vi ali, nós podemos chamar de concerto, pacto, testamento, contrato, são palavras sinônimas. Contrato é um relacionamento com compromisso, como já disse. Essa definição aqui é bem clara. Uma aliança é um acordo pela qual as partes se comprometem a cumprir certas condições. Assim, o agente humano entra em acordo com Deus para cumprir as condições especificadas em sua palavra. Sua conduta mostra se ele respeita ou não essas condições. Então, resumindo, acordo entre duas partes ou mais partes, né? Obrigações mútuas, cada parte possui direitos e deveres, um contrato vincula apenas as partes, é preciso haver previsão da multa contratual ou cláusula penal. E nesses textos aqui que nós vamos ler agora, amém? Amém. Nós vamos entender se são duas ou se é uma aliança. É claro que eu estou brincando, a gente não vai poder ler tudo, mas o que eu quero mostrar aqui é que o assunto é bem amplo, mas muito mesmo, e essa sopinha de letras aí é apenas parte para a gente entender um pouco sobre o que é, quantas são as alianças. Acho que eu estou... tá de cabeça... Agora eu vou acertar. Avança, né? Estava virado. Ok, então, mas aqui tem alguns textos, ó, aí tem essa sopinha de letras, vários textos que falam, que vai nos deixar... Nós vamos ler alguns,
para a gente ver quantas são as alianças, quantas são e quantas e quais são. Isso vai fazer toda a diferença para a gente entender a Bíblia toda. Experiência própria. Não que eu entenda a Bíblia toda, tá? Mas para a gente começar a entender, a gente precisa passar por esse tema. Então eu estou começando a entender, e esse estudo das alianças fez toda a diferença. E porque também, outro tema importante, que faz parte do versículo 4 de Romanos 10, que é a justiça. Nós só vamos entender esse tema quando entender justificação pela fé, ou justiça e justificação, que estão intimamente relacionados com o tema das alianças. Para a gente entender justificação pela fé, é importante a gente entender um pouquinho sobre o tema das alianças. Então, temos essa sopinha de letras aí, que nós não vamos... Aqui, princípios básicos de um contrato. Conforme já dissemos, aqui nós temos básico de um contrato, aqui um contrato já com Deus, uma aliança com Deus. O homem tem deveres? Tem. O que é? Adorar a Deus, ser fecundo, multiplicar, se sujeitar aos animais, cuidar do jardim, não comer do fruto da árvore proibida. Que foi o primeiro contato, pacto, ou a primeira aliança que Deus deu no Éden a Adão. Tem essas condições aí, basicamente. Direitos: gozar a paz, a alegria e receber vida eterna. Deus, ele tem deveres? Tem. Principal, conceder vida eterna. A Adão, no caso. E direitos: receber adoração e obediência de Adão. Multa contratual: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aí é um pacto de obra. O que é um pacto de obra? É um pacto em que obedece e vive, desobedece e morre. As condições são essas, bem claras. Se obedecer, vai viver, vai ter vida eterna. Se desobedecer, vai morrer. Então, alguém pode ler aí Oséias 6:7? Oséias 6:7. Podem botar na tela? Pode ler. Mas eles transpassaram o concerto com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Alguém, todos ouviram? Ali, ó. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias, evidentemente, está falando ali para o povo de Deus. Então, está dizendo que eles quebraram a aliança como Adão quebraram também. Então, isso quer dizer que aquela aliança, aquele primeiro pacto que Deus fez com Adão, quando botou ali as condições para ele não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, ali eram as condições para a eternidade. Só que eles quebraram a condição, não foi? Eles infringiram a cláusula penal, ou a multa contratual. Qual era o resultado? Morte. Era ou não era? E eles morreram? Não, muito bem. Eles não morreram. Morreram Adão com 930 anos depois, muito tempo depois. Por que não morreram? Porque Deus apresenta uma outra aliança, ele faz uma aliança agora, com base, ele acrescenta agora termos de misericórdia. Ó, no pacto do jardim, antes do pecado, não tinha termos de misericórdia aqui, azulzinho. Qual é o termo de misericórdia? Então, multa contratual, o salário do pecado é a morte. Termo de misericórdia, vida eterna, o dom gratuito de Deus. Tudo em Romanos 6:23. Aí Deus apresenta isso aonde? Gênesis 3:15, certo? Podemos ler? Pode botar, Rafael. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui apresenta o pacto da aliança eterna, em que um dia Cristo viria morrer para salvar Adão, Eva e todo aquele que crê, conforme nós lemos lá em Romanos.
21, verso 21. Gênesis 3, 21. Aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, nesses dois versos, basicamente, resumidamente, Deus apresenta o plano, a aliança eterna. Então, nós temos, já sabemos que temos uma aliança na Bíblia que se chama aliança eterna. Essa aliança ela foi planejada no céu, entre o Pai e o Filho. Basicamente, o Espírito Santo participou, sem dúvida, mas os dois principais ali eram o quê? O Pai e o Filho, em que Jesus um dia se comprometeu a um dia, se o homem pecasse, ele viria então para pagar o preço, o salário do pecado. Então, mas ela só foi apresentada a Adão depois que ele pecou. Até então ele não sabia da boa nova. Por isso que o evangelho é pregado primeiramente aí, que é a boa nova da salvação. Adão sabia que ia morrer ou não sabia? Sabia, né? Mas aí Deus então apresenta os termos de misericórdia e agora, nesses dois versos, diz assim, sou eu que vou morrer no seu lugar. Esta aliança que foi feita ali no Éden, depois do pecado, ela foi renovada, é a mesma aliança, mas ela foi renovada com, não vai dar tempo para a gente ler os textos, com Noé e sua descendência, Abraão e sua descendência, com Israel, com Moisés e Israel e a sua descendência. Esta é a aliança eterna. Então, os 10 mandamentos nós vimos são a aliança, certo? Só que essa aliança ela se desdobra em outros mandamentos, em outros preceitos, juízos e testemunhos. Davi sim, mas aí já está na descendência do povo judeu, que Deus, inclusive nós está na lição dessa semana, ali Deus, na primeira semana do estudo da lição desse trimestre, nós vemos ali que Deus tirou o povo do Egito porque ele tinha uma aliança com quem? Com Abraão, certo? Então, por causa da aliança que ele tinha com Abraão, é que ele foi resgatar o povo do cativeiro, certo? Então, detalhando melhor a aliança, nós vemos lá em Gênesis 26, 5. Vai dizer como é que Moisés aqui, ele define melhor, ele detalha melhor a aliança. Ele aqui está renovando com Isaac. Então, ele renovou com Abraão, com Isaac, com Jacó e a sua descendência, certo? Verso 5. Vamos partir do 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele tinha falado isso para Abraão ou não tinha? Tinha, falou para Abraão, falou para Jacó. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui é o detalhamento dos 10 mandamentos. 10 mandamentos é a constituição do reino. E depois tem as várias leis que vão detalhando os preceitos, os princípios da Constituição de Deus. Então, aqui em Mateus, ou melhor, em Gênesis, fala de palavra, mandados, preceitos, estatutos e leis. É o detalhamento dos 10 mandamentos. Muito bem. Então, a aliança ela foi renovada com Moisés, nós estamos estudando essa semana, na lição da Escola Sabatina, certo? Ele renova lá em Êxodo 19. Vamos ler? Esse texto é importante. Êxodo 19. E ali ele está renovando essa aliança que ele deu no Éden. Ele está renovando essa aliança. Vamos ler 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, por favor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Podemos até aí o 8, por favor, Rafael. Até o verso 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos.
e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então Deus ali está renovando aquela aliança que ele fez com Adão, depois renovou com Noé, Abraão, a sua descendência, e agora ele renova com a nação, que se formou depois de 400 anos no Egito, ou 430. Então ali Deus está renovando com a nação, ok? E nós temos também que essa aliança ela vai até Lucas, vamos ler agora Lucas 1, 72, 73. Lucas 1, 72, 73. Ali, João Batista se apresenta em cumprimento à promessa que Deus fez aos patriarcas. 72, 73, eu vou ler aqui, quem puder acompanhar. Está falando aqui de João Batista. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Ok? Então, João Batista, ele veio aqui para cumprir o juramento que Deus tinha feito a Abraão. Tinha feito uma promessa. Ok? E depois, o próprio Jesus veio e ele, então, ratifica a aliança eterna. Já ouviram falar desse termo? Ratificar. Como é que Jesus ratificou? Sabemos, né? Amém. Mas, lá em Êxodo 24, tem lá um ritual, um cerimonial de uma outra aliança. Vamos ler? Êxodo 24, vou ler a partir do verso 3 até o 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés, verso 6, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o deu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Verso 8, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. No verso 11, tem lá uma reunião que houve uma ceia. Verso 11, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, o que está acontecendo aqui? Será que essa aliança é a mesma que ele renovou lá no capítulo 19? Não, não é a mesma, é outra. É um outro pacto. Não é aquele. Deus não está renovando o que ele já tinha renovado no capítulo 19. Aqui é outra aliança. E essa aliança, ela é chamada, às vezes, como primeira aliança ou antiga aliança. Mais conhecida por esses dois termos. Por que ela é antiga? Por que ela é primeira? Aqui, esses versos já demonstram que ela é chamada assim porque ela já foi dada e já foi ratificada com sangue de animais. E alguém poderia se salvar mediante essa aliança do Sinai? Como também é chamada? Será que alguém se salvou ali? Por essa aliança? Havia salvação por essa aliança? Será? Vamos ver, vamos ver. Vamos deixar a palavra falar. Então, vamos lá para Êxodo, voltando, na verdade, Êxodo 23. Mesma página, na verdade, aqui na minha Bíblia. Êxodo 23, 20 e 21. Êxodo 23, versos 20 e 21.
Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Bom, nesses 2 versos aqui fala que Deus não vai perdoar. Por que Deus não vai perdoar? Vamos lá para Hebreus. Hebreus, vamos dar um salto lá para a gente... Perdão, vamos parar em Levítico antes. Levítico 18. Qual era a condição dessa aliança? Está falando da aliança do Sinai. Levítico 18, verso 5. Qual era a condição aqui? Posso ler? Está na tela? Acompanhemos. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Qual era a condição aqui? A mesma que era para Adão, antes do pecado. Se comer, vai morrer. Aqui é assim, ó, se não obedecer, vai morrer. Esta era a condição da aliança do Sinai. Não havia perdão lá. Duro, né? Não havia perdão nessa aliança. Portanto, ninguém foi salvo pelas obras, como ninguém é ainda hoje. Ninguém é salvo por guardar a lei. Certo? Outro verso que fala, que repete essa mesma ideia é Ezequiel, mas não precisamos ler. Vamos confirmar agora no Novo Testamento que esta aliança não tinha salvação por meio dela. Vamos ler Gálatas 3, 17. Se me permite, eu vou ler um pouco mais, eu vou ler a partir do verso 15, porque aqui nós vamos ver que há um contraste entre uma lei e outra, entre um sistema e outro. Ok? A partir do verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, qual foi a lei que veio depois de 430 anos? A aliança do Sinai. Ela aqui é chamada de lei. Porque ela não foi dada 430 anos, quando o povo saiu do cativeiro do Egito? O povo não passou 430 anos no cativeiro? Foi. Então, Paulo está confirmando aqui que essa lei, ela foi dada 430 anos depois da promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez a Abraão. Porque a partir de Abraão, a promessa de Deus gira em torno dele mesmo. Já não volta lá para Noé, para Adão. Então, tudo gira em torno de Abraão e a sua descendência, quando Deus foi mais explícito em dizer que da descendência dele viria o Messias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque dele viria o descendente, conforme nós lemos aqui, que é Cristo. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, está falando da aliança do Sinai. Tem muitos outros textos que confirmam isso, tá? Mas não vai ter tempo para a gente mostrar todos. Mas eu já estou adiantando que a Bíblia, quando se refere à lei aqui, principalmente em Romanos, em Gálatas, também em Efésios, ela está se referindo quase sempre à aliança do Sinai. Então, ela tem um nome, que é muito conhecido, que é lei. Tá? Ou lei de Moisés, mas basicamente lei. Então, no verso 19, qual, pois, a razão de ser da lei, da aliança do Sinai?
Aí ele responde: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, a aliança do Sinai, Paulo aqui está dizendo, que ele chama de lei, que foi dada por causa das transgressões. Que transgressões são essas? É que o povo, depois de 430 anos, ou 400, de cativeiro no Egito, eles perderam a noção da santidade de Deus, perderam a noção da malignidade do coração, passaram a gostar do mal, eles não tinham condições de obedecer e não entendiam que necessitavam de um Salvador. Então, por causa das transgressões que eles foram levados a praticar, eles esqueceram de quem era Deus. Então, por causa dessas transgressões, Deus deu essa aliança para ensinar o plano da salvação. Então, ela é essencialmente didática, por isso que ninguém foi salvo por ela. Não havia graça nessa aliança. Não havia graça. Então, mas como é que as pessoas se salvaram durante a antiga aliança? Não é uma boa pergunta? Será que ninguém se salvou? Evidente que sim, né? Temos lá tantos heróis da fé? Claro que sim. Como é que se salvava? Vamos ler Levítico 26. Versos 40, 42 e 45, tá? Vamos ler 40, 42 e 45. Verso 40. Mas se confessarem as suas iniquidades e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Verso 42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, como era então que havia salvação na época, no tempo da antiga aliança? Apelava-se para a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não havia salvação na aliança, mas houve salvação durante a aliança. Tinha que se apelar para a promessa da eterna aliança, que depois ela vai ser chamada também de nova. Então, nós temos, a Bíblia toda faz esse contraste, aquela sopinha de letras que eu mostrei aqui, de letras, mostra exatamente vários textos que fazem o contraste entre uma e outra, entre o que tinha numa e o que tinha noutra. São muitos textos, mas não dá para a gente ler tudo. Então, como é que era a salvação? Eles tinham que exercer misericórdia. Se não exercesse misericórdia, eles não se salvariam. Então, os sacrifícios que eram feitos ali no santuário, eles eram apenas didáticos, como nós já sabemos. Por quê? Porque o sangue de animal não pode, não há remissão, né? Com sangue de animais. Hebreus 10, 4, vamos ler esse texto? Hebreus 10, 4. Hebreus 10, 4. Está na tela? Alguém pode ler? Vou abrir aqui então. Porque é impossível o sangue de touros e de bodes de pecados. Exatamente. Então, se Jesus não viesse, todo aquele sistema ia ser o quê? Inútil. Ia servir para nada. Só teve algum valor porque ele ensinava como era que funcionava no céu, até que o Cordeiro viesse morrer, para então continuar o processo de salvação no céu.
Agora, uma perguntinha, deixa eu ver aqui no meu celular, porque, irmãos, são tantos os textos que eu acabei... Houve uma transição, então. Quando é que foi ratificada a aliança eterna? Que nós vimos que a antiga aliança, a aliança do Sinai, ela foi ratificada no próprio Sinai. Foi dada e ali já foi ratificada. Quando é que a aliança eterna foi ratificada? No dia 15, quando Jesus participou da ceia. Dia 15 de Abib, ali, ele participou da ceia, certo? Ali foi a última Páscoa, e ele estabeleceu a ceia em substituição à Páscoa, certo? Lá em Mateus 26, 27 e 28. Se puder vir para a tela. Mateus 26, 27 e 28. Versos 27 e 28. Vou ler aqui. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ok? Então, aqui, Jesus começa a ratificar a nova aliança. Ele apresenta o vinho como um símbolo do seu sangue, que será derramado na sexta-feira, naquele mesmo dia. Então, ele vai ratificar, vai confirmar a promessa dada a Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência, Israel, Davi. Ele confirma com o seu sangue. Então, ele assina. Agora, deixa de ser promessa, porque até então, a eterna aliança, ela era promessa apenas. Por isso que a aliança do Sinai é chamada de antiga. Por quê? Porque ela foi dada e já ratificada. E é também chamada de primeira por isso, porque ali ela já teve sua validade. Só que ela não tinha poder para salvar, era essencialmente didática para mostrar como é que é o plano da salvação. Tudo bem? Então, mas essa aliança ela é eterna mesmo? Vamos ver lá em Jeremias 50, verso 5. Jeremias 50, verso 5. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. E lá em Hebreus, de novo Hebreus 13, verso 20 e 21. Hebreus, verso 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a aliança do Sinai, se essa aliança é eterna, ela é eterna e é também nova, certo? Então, a aliança eterna, ela é eterna e é nova. Ela é nova por quê? Porque ela foi ratificada depois. É simples assim. Agora, isso é importante demais. Muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente vai entender do que Paulo está falando nas suas cartas. Quando ele fala lei, lá em Romanos 10, 5, por exemplo, 10, 4, que eu li aqui no início, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. O que Paulo está dizendo aí? Que a lei, que a aliança do Sinai, ela apontava para Cristo, e quando Cristo viesse,
ela deixaria de existir. É esta a lei. Não é lei cerimonial. Muita coisa do cerimonial deixou de existir, certo? Não é a lei cerimonial. Não é. É a lei, o pacote da antiga aliança. Porque cada aliança, conforme nós lemos lá em Gênesis 26, 5, que fala porque Abraão observou as minhas leis, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e os meus juízos. Ali é o pacote da nova e eterna aliança. Então, na nova e eterna aliança, tem leis cerimoniais, tem leis morais, claro, né? Essa é eterna mesmo. Tem leis civis, tem todas as leis que tinha na antiga. Só que hoje não como nação. Porque ali, quando Deus deu as leis da antiga aliança no Sinai, era para administrar, gerir a nação de Israel. Hoje nós temos as leis civis do Estado. Nós nos submetemos a elas, leis criminais. Mas nós temos a lei moral, que é imutável, é eterna. Nós temos leis cerimoniais. Temos ou não temos? O batismo. O cerimonial do batismo ali é uma cerimônia e tem todo um preceito como a gente faz o batismo. Temos a ordenação de anciãos, diáconos. Temos o que mais? Batismo, a ceia do Senhor. São leis cerimoniais. Então, estou dando aqui só uma prévia de como é importante a gente entender isso. Então, porque o fim da lei é Cristo. Paulo está dizendo, porque a aliança apontava para Cristo. Como Cristo veio, ela vai deixar de existir. Vamos ler Hebreus mais um pouquinho? Hebreus 8. Só para a gente fechar aqui. Hebreus 8, a partir do verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança do Sinai tivesse sido sem defeito, tinha defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Aí no verso 8 ele diz o seguinte: e, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança, está vendo o contraste da nova aliança? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tirei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está confirmando que, então, quem foi salvo na época da antiga aliança foi salvo por quê? Porque eles apelavam para a promessa. Então, eles faziam aqueles sacrifícios, mas eles não tinham poder nenhum para salvar, mas eles faziam crendo que um dia a realidade ia se cumprir quando Jesus viesse. Só que nós sabemos que quando Jesus veio, já tinham perdido totalmente o sentido, né, daquele simbolismo. Já fazia o comércio, foi preciso Jesus purificar o santuário 2 vezes, o templo, porque perderam a noção da realidade. Praticavam a religião sem misericórdia, sem graça, sem caridade. E então, mas no verso 13, olha o que diz. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E foi isso que aconteceu. Houve uma transição. Vamos para Lucas 16:16. Ali, fala da transição que houve entre um sistema e outro. Jesus fala sobre um texto também que causa algumas polêmicas.
Jesus falando aqui, Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. O que Jesus está dizendo? Que a lei aqui, que lei é essa? A lei, o pacote de leis da Aliança do Sinai. Entendeu? É o pacote, não é só cerimonial. Porque se a gente disser que a lei cerimonial deixou de existir, eu falei aqui que há lei cerimonial na nova aliança, não há? Então não é lei cerimonial também. É a lei pacote que regia a antiga aliança. Então Jesus está falando assim, porque a lei, a antiga aliança, vigorou até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho. Então, há um contraste também entre a antiga aliança e Evangelho. Quais são os nomes desses dois pacotes? Como é que são chamados? Só para a gente encerrar. Agora eu prometo que eu encerro, tá? Aqui, ó. O contraste mais claro que existe entre os dois pacotes. Vou fazer aqui uma. As duas alianças têm dois pacotes de legislação. A antiga aliança tem um pacote de leis, normas, regulamentos, preceitos, juízos, estatutos. E a nova aliança também. Qual é o centro das duas? Os 10 mandamentos. Que é a Constituição, são os princípios. A partir dos 10 mandamentos, foi detalhado na antiga aliança qual era o dever dos hebreus para nos ensinar hoje como é que é o plano da salvação. Eles deveriam ensinar isso na época deles, para as nações e para nós hoje. Então, aqui há um pacote de leis também, na nova e eterna aliança, e o centro, o núcleo é o quê? Os 10 mandamentos, porque eles são eternos. Nós vimos que os 10 mandamentos são a aliança. A aliança são os 10 mandamentos. A aliança é eterna, nós vimos, portanto, quando alguém disser assim, nós estamos hoje na nova aliança, não precisamos de lei, aí, mas como é que fica se a aliança é eterna? Então, se a aliança são os 10 mandamentos e a aliança é eterna, não tem como Deus permitir que se altere um dos 10, certo? Amém? Teria muitas outras coisas para a gente falar aqui, mas o assunto é realmente extenso. Eu acredito que tenha ficado claro pelo menos uma coisa. Há duas alianças e não uma, porque se a gente entende que é só uma, a gente não vai compreender esse jogo de palavras, esse contraste, e são muitos, que fala da primeira, da segunda, da nova, da antiga. Quando a gente entende que são duas, e que ela é eterna, e que cada aliança tinha um pacote de normas, que foi detalhado, também a gente vai entender muito mais fácil o plano da salvação. Então, houve uma transição que começou com Jesus, no Sermão do Monte, ali ele fez uma transição entre um sistema e outro. Quando ele comparou, por exemplo, que tinha se dito sobre assassinato, e o que ele dizia agora, sobre adultério, e o que ele estava dizendo. Então ali, quando Jesus fez a transição de um sistema para outro, algumas coisas foram ampliadas, se tornaram mais rigorosas, algumas coisas se tornaram menos rigorosas, algumas coisas foram suprimidas, não mais tem, e outras ele equilibrou. Ali começa a transição que continuou com os apóstolos. E hoje, a igreja remanescente tem também alguém com o mesmo espírito de Paulo. Eu vou ler aqui só mais esse texto para a gente terminar. Paulo também, ele fez doutrinamento. 1 Coríntios 14, (37 e 38). Não, peraí. Coríntios 14, 37 e 38. É isso mesmo. Eu que estava no lugar errado.
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. O que está falando é Paulo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então Paulo está complementando. Paulo e todos os apóstolos, eles detalharam o pacote de legislação da nova aliança. E hoje nós temos também alguém detalhando algumas coisas que a gente precisa observar. Amém? Obrigado. Escondi tua palavra em meu coração pra não pecar contra ti. Louve. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre seu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Mais uma vez. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém. Podemos orar? Em pé, por favor? Irmãos, a palavrinha final aqui é o seguinte: esse assunto ele é realmente muito extenso, mas o que vocês vão ver é o seguinte: quando vocês se aprofundarem um pouquinho, é que há um contraste muito claro que não deixa qualquer margem para dúvidas de que são duas. Quando a gente entende isso, eu repito, vai ficar muito mais fácil a gente entender o que Paulo fala, principalmente Paulo, que é o que escreve mais difícil, né? O próprio Pedro reconhece isso. Tá bom? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estudamos a Tua palavra hoje aqui, Senhor, um tema tão importante, ao meu ver, que eu tenho sido muito abençoado por compreender um pouquinho de toda a riqueza que contém esse tema, como todos os temas importantes da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo estudo que aqui foi feito, Senhor, que o Senhor possa completar em nosso coração aquilo que ficou obscuro, que não tenha ficado tão claro quanto é a Tua vontade. Nos abençoe nesta noite, nos leve em paz para a Tua casa. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite.